Isaías 9, verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Melissa, mas não é nem culto de Natal, e a gente está lendo o texto de Natal. Não, esse texto não é de Natal. Esse texto fala a respeito da encarnação do Deus vivo. O profeta Isaías, ele foi um profeta messiânico, e ele se levanta nesse momento para profetizar a vinda do Messias. E ele diz como esse Messias será. E ele cita ali algumas características do Messias: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E começa a falar a respeito do governo de Jesus. Mas tem uma característica dessas que eu queria ressaltar, e é ela que eu quero compartilhar com você hoje, que é Pai da eternidade. Jesus será chamado Pai da eternidade. Mas Jesus não é o Pai, né? Jesus é o Filho. E por que Jesus seria chamado Pai? Eu fiquei pensando nisso, sabe? E depois que os meninos saíram lá de casa ontem, eu fiquei pensando nisso. Por que Jesus assume esse título de Pai da eternidade? Se em toda a Bíblia fica muito clara a figura dos três na Trindade, que Deus é o Pai, Ele é Filho, o Espírito Santo é o conselheiro, cada um ali na sua posição. Mas o fato é que Ele é chamado Pai da eternidade. E antes da gente tentar descobrir o porquê que Jesus assume essa posição, eu queria primeiro perguntar para nós, para você, e deixar que essa pergunta fique remoendo aí dentro da sua mente: quem Deus é para você? Porque a gente fala com muita facilidade Deus Pai, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai. Mas de fato e de verdade, quem a pessoa de Deus é para você? Porque as outras duas figuras da Trindade, sem a gente perceber, a gente se relaciona melhor com elas. Jesus, é fácil a gente se relacionar com Jesus. Jesus foi igual a gente. Jesus foi homem, Ele conhece as nossas dificuldades. Jesus está mais perto. É Jesus que a gente aceita como Senhor e Salvador. A gente mantém facilmente um relacionamento com Jesus. Eu sei que muitos não têm e terão em nome de Jesus, mas é mais fácil a gente se aproximar de Jesus. É tanto que quando a gente vai falar a respeito do Evangelho, o Evangelho de Jesus, a gente apresenta Jesus para as pessoas. O Espírito Santo também é uma pessoa fácil de lidar, porque Ele habita em nós. Então Ele é Deus em nós, dentro de nós, fazendo habitação em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Então é fácil a gente se relacionar com Deus, com o Espírito Santo. Mas Deus fica sempre naquela posição distante. Deus é aquela figura inatingível. Deus é aquela figura em que a gente imagina sempre muito feroz. E a ideia que se tem de Deus é uma ideia veterotestamentária. É aquele Deus de Israel. E sem perceber, a gente traz conosco uma ideia de Deus muito distante de nós. Um Deus cujos atributos só nos afasta dele, quando devia nos aproximar dele. E aí a gente vai levando a nossa vida cristã, nos relacionando com Jesus e com o Espírito Santo, mas sem de fato ter um relacionamento com a pessoa de Deus. E olha, gente, eu venho de uma igreja tradicional, de nascimento. Eu nasci numa igreja evangélica tradicional, que não cria nos dons, no mover do Espírito. Então eu sei que é possível você viver sua vida cristã por um longo período se relacionando só com algumas pessoas da Trindade. Porque eu não tinha relacionamento com o Espírito Santo, não sabia nem quem ele era. De verdade. Tinha um relacionamento com Jesus, entendia quem Jesus era, tinha um relacionamento com Deus, entendia quem Deus era, mas não sabia quem era o Espírito Santo. Para mim ele era só aquela última coisa que a gente dizia quando dizia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele entrava ali só como uma personagem distante de mim. Então é possível sim nós nos relacionarmos com Jesus, com o Espírito Santo e deixarmos Deus assim só de
ladinho. Mas nós precisamos restaurar um relacionamento completo com esse Deus trino. Porque tudo é nada. Nós temos visto aqui em alguns domingos sobre a maneira de louvar a Deus que precisa ser completa, né? Que precisa atingir tudo que nós somos, corpo, alma e espírito. O primeiro mandamento fala a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. A coisa com Deus tem que ser total e de uma vez, não pode ser pela metade devagarzinho. Então como é que a gente se relaciona com parte da Trindade e não se relaciona com a outra parte? Então eu entendo que nós precisamos descobrir como nos relacionar com Deus e entender qual é o papel de Deus nesse negócio chamado vida cristã, para que a gente realmente possa viver plenamente esse relacionamento tão incrível que é de um Deus altíssimo se relacionar com pessoas tão pequenas, né, e tão sem valor como nós. A figura de Deus, para muitos de nós, ela é uma figura assustadora e distante. No entanto, esse Deus assustador e distante do Velho Testamento é o mesmo Deus que no Velho Testamento caminhou com Noé. E a Bíblia diz, não é o Noé do filme, é o Noé da Bíblia. E a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Aí vamos começar a desconstruir e a quebrar essa imagem torta que a gente tem de Deus. Se Deus é tão terrível e tão assustador, como é que Noé andou com ele? É um Deus assustador e terrível, no entanto, ele foi amigo de Abraão. Gente, eu não estou falando do Deus do Novo Testamento, porque eu não sei de vocês, mas eu já ouvi muita gente dizer assim, não, o Deus do Velho Testamento era um Deus carrasco, juiz e assustador. O Deus do Novo é um Deus de amor. Não tem dois deuses, é um Deus só. Não tem duas Bíblias, gente, é uma Bíblia só. E esse mesmo Deus se manifesta do mesmo jeito de Gênesis e Apocalipse. Nós precisamos entender isso. Amém? Amém. Vocês entendem isso? Amém. Então, voltando, esse Deus que a gente acha que é assustador e terrível, foi amigo de Abraão. Como é que é amigo de alguém? Um Deus tão distante. O mesmo Deus distante do Velho Testamento se deixou ser visto por Moisés. E diz a Bíblia que Moisés falava com ele face a face. Não é contraditório pensar que Deus é distante se ele se relacionou com alguns com essa intimidade? Esse mesmo Deus teve uma relação apaixonada com um homem chamado Davi. A gente fala de Davi, de Davi, de Davi. Gente, lembrem-se que Davi não nasceu na época de Jesus. Davi teve aquele relacionamento que a gente vê na Bíblia com Deus Pai. Foi para Deus Pai que Davi escreveu aqueles salmos apaixonados. Sabe esse que a gente cantou hoje? Aclame ao Senhor. É salmos aquilo ali. E Davi escreveu salmos apaixonados para Deus. Então, me acompanhe nesse entendimento e perceba como talvez não seja tão distante assim, mas, quem sabe, o povo dele não tinha se aproximado dele o suficiente. Ousaram se aproximar de Deus, tiveram um relacionamento diferente com ele. Noé, Abraão, Moisés, Davi e alguns outros que eu não citei aqui, ousaram se aproximar de Deus e mantiveram um relacionamento com Deus de intimidade. Lembrando que nenhum deles era sacerdote, ministrava no tabernáculo, no templo. Homens comuns que ousaram se aproximar de Deus. Então a gente começa a perceber que Deus talvez não seja tão distante assim.
Os atributos de Deus como justiça, santidade, majestade, não impediram que esses homens se aproximassem dele. No entanto, tem pessoas hoje que só conseguem se aproximar de Deus se a gente morrer dizendo para elas que Ele é amor, que Ele é amor, que Ele é amor, que Ele é amor, que Ele é amor. E aí a gente acaba diminuindo Deus a um atributo apenas, quando na verdade Ele é muito mais do que isso. E a gente só consegue apresentar para as pessoas esse atributo de Deus, porque se a gente falar de santidade, se a gente falar de justiça, ninguém quer se aproximar e tem medo de Deus. Mas esses homens se aproximaram de Deus sabendo que Ele era tudo isso. Porque quando eles ousaram se aproximar de verdade, eles perceberam que justiça e santidade não impede que o amor de Deus se manifeste absurdamente grande por nós. Se você de fato decide ler o Velho Testamento em busca de conhecer quem é esse Deus, você vai perceber que todas as vezes que houve arrependimento por parte do povo, Deus cedeu, Deus perdoou. Que todas as vezes que alguém se aproximava em adoração, Ele recebia, se o coração estivesse realmente arrependido e quebrantado. E que Ele mesmo fala de si, de que não desprezaria um coração quebrantado e contrito. E aí a gente começa a perceber que não tem tanta diferença assim do Deus do Velho Testamento para o Deus do Novo. No entanto, a gente setorizou e temos nos privado de viver uma vida mais intensa de intimidade com Deus Pai, por causa de uma cultura evangélica. E não é alguns atributos da Melissa que vão impedir ninguém de se relacionar comigo. E é porque eu sou pecador e cheio de defeitos. Por que a gente acha que apresentar os atributos de um Deus santo vai afastar alguém de Deus? E nós, como igreja, precisamos voltar ao entendimento de que é importante e é uma condição quase que vital, ao apresentarmos Deus e Jesus para as pessoas, nós os apresentarmos de uma forma bíblica e completa. Ou Ele é tudo isso que Ele é, ou não é Ele. Amém? Até aqui? Amém. O Deus que para a maioria do povo era distante, feroz, fogo consumidor e que as pessoas tinham medo, para aqueles homens era amigo, parceiro, Pai. E o povo de Israel se relacionou com Deus assim por anos e anos e anos e anos. Deus, quando criou o homem, diz a Bíblia que ele, todas as tardes, na viração do dia, ele vinha ter com Adão. Então, quando Deus começou tudo isso aqui, que a gente chama de gente, Ele começou de um jeito bacana demais. De uma forma relacional. E não foi Deus que se afastou do homem, foi o homem que se afastou de Deus. E aí fez uma imagem distorcida de Deus. E a gente vem trazendo essa distorção desse entendimento de quem Deus é até hoje. Mas aí aprove ao Senhor fazer um plano. E Ele planejou mostrar para a gente quem Ele era. De uma forma que Ele achava que a gente ia entender melhor. Porque o Deus assustador e terrível do Velho Testamento foi o mesmo Deus que amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho. Até nisso a gente esquece que Ele foi quem deu. A Bíblia diz que quem deu Jesus para a gente não foi o Espírito Santo, nem foi o próprio Jesus. Foi Deus quem deu.
Foi o Pai que deu o único Filho por amor da humanidade. Esse Deus não pode ser um Deus distante. Esse Deus só pode ser um Deus que quer se relacionar com o homem. E aí ele pegou e planejou isso tudo para que a gente tivesse um vislumbre de quem ele é de verdade. E de uma forma sobrenatural e incrível que nossa mente nunca podia planejar nem alcançar. Ele fez um plano de se mostrar para nós, para ver se a gente compreendia. E ele mandou Jesus. E lá em Colossenses, Paulo diz que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Completa expressão de Deus Pai. E aí quem não entendia quem Deus era, ao ver Jesus, começa a entender, ou devia entender. Porque Jesus fala de si mesmo e diz assim: quem quer ver ao Pai, olhe para mim. Estou parafraseando, mas é mais ou menos isso que ele diz. Se você quer ver Deus, olhe para mim. Gente, se nós temos olhado para Jesus e não temos visto Deus, provavelmente nem Jesus a gente está enxergando. Porque Jesus não é só uma figura histórica. Jesus é a imagem do Deus invisível. E a gente vai entender quem é o Deus do Velho Testamento olhando para o Deus do Novo. Porque Ele é imutável. Deus não mudou do velho para o novo. No novo a gente vê quem é o Deus do velho. E em Jesus a gente vê qual era o projeto original de Deus. E olhando para Jesus a gente começa a entender tudo o que aconteceu no Velho Testamento e por que Deus tentou e tentou e tentou se aproximar do homem e o homem não queria. E o homem dava as costas. E o homem se desviava de Deus. E o homem pecava e se afastava do Senhor. Aí numa última e derradeira tentativa Ele manda o seu Filho por amor de nós. E Ele seria chamado Pai da eternidade. Por isso Jesus é o Pai da eternidade. Porque olhando para Ele a gente vê o Pai. Porque olhando para Jesus a gente entende quem Deus é. Porque olhando para Jesus a gente compreende a dimensão do amor desse Deus, cujos atributos não diminuem o seu amor. Muito pelo contrário, intensificam. Eu não consigo compreender como é que uma pessoa precisa descartar a justiça e a santidade de Deus para entender o amor dele. Porque para mim, quando eu olho a justiça e a santidade de Deus, eu só acho que Ele ama demais. Porque é um Deus tão justo e tão santo quanto Ele é. Mesmo assim, amar o homem na dimensão que Ele ama, só me faz compreender que Ele é demais. Só me faz me sentir muito mais atraída por Ele. Nós precisamos, queridos, despertar para a importância de conhecermos a Deus na totalidade do que a Sua palavra apresenta para nós e não nos contentarmos com um entendimento menor do que a palavra apresenta. No último pequeno grupo a gente estava discutindo sobre a importância da palavra e eu falei assim, como a gente é uma geração que se contenta com o entendimento que alguns livros trazem para nós e esquece de averiguar na palavra se o livro está falando alguma coisa certa ou não. Sabe, ultimamente a gente, quando é líder de igreja, a gente ganha muito livro, sabe? Ultimamente tem chegado uns ali para mim que misericórdia.
que eu não consigo passar do primeiro capítulo, porque é tanta mentira, tanta coisa fora de Bíblia, sem fundamento bíblico, que não vale a pena nem continuar, para não encher a cabeça da gente de entulho. Eu não sou contra a leitura paralela, tá? Você pode ler livros, mas por favor, se encha da palavra antes. Porque senão você vai começar a engolir e comer besteira. E vai começar a se contentar com entendimentos antibíblicos. E vai começar a colocar em xeque a palavra de Deus. E começar a achar que Deus é uma pessoa que Ele não é. Então nós precisamos, como igreja, mergulhar realmente, profundamente no conhecimento da pessoa de Deus. Como é que a gente faz isso? Conhecendo profundamente a pessoa de Jesus. Porque Ele é a imagem do Deus vivo. Ele é a imagem do Deus invisível. Sim, os seus olhos não podem ver Jesus hoje, porque Jesus escolheu um momento da história para encarnar. E Ele não está mais entre nós. Mas existe um relato histórico a respeito da pessoa de Jesus. Ele caminhou sobre a terra. Está aqui esse livro dizendo como foi. Tem 4 livros falando somente da vida de Jesus aqui. Então mergulhe no conhecimento e na biografia desse homem. Porque pelo poder do Espírito você vai começar a perceber quem é Deus. O Espírito Santo vai te revelar na busca por Jesus. Vai te revelar quem é Deus. E você vai começar a entender por que Ele seria chamado Pai da eternidade. A importância, gente, de nós nos relacionarmos com Deus dessa forma paterna, no entendimento de que Ele é o nosso Pai, ela é importantíssima para que a gente viva uma vida equilibrada. Muitos de nós aqui não teve referência de pai, passou por dificuldades na infância. Sabe, pai e mãe é como que as primeiras estacas que são plantadas na nossa vida. Então quando falta uma delas, a coisa fica assim meio capenga, sabe? E aí a gente vai trazendo dificuldades até a vida adulta. E se a gente não se relaciona com Deus Pai de uma forma plena, a gente vai levar essas dificuldades para o resto da nossa vida. Deus deseja ser seu Pai. Deus matou o seu próprio filho para ser seu Pai. Porque por causa da morte do Filho de Deus é que nós fomos feitos filhos. Deus fez o que Ele anunciou com Abraão, quando Ele pediu que Abraão desse o seu próprio filho. Ele deu um anúncio ali, ó. Um dia vai chegar em que um pai vai sacrificar um filho. E não vai ser impedido na hora H, não. Vai sacrificar até o final. E o sangue do filho vai ser derramado até a última gota. Deus estava dizendo ali, sinalizando o que ia fazer anos mais tarde. E Ele deu com o objetivo de se fazer seu pai. E por que você não tem usufruído desse relacionamento? E por que você tem medo de Deus? E por que você foge dele? Por que você não quer reconhecer que Ele é tudo isso que a Bíblia diz que Ele é? Por que você fica acanhado quando peca e não tem coragem de chegar para Deus e confessar o teu pecado? Ele é teu Pai. Será que Ele não provou o amor dele para você ainda? Será que não foi suficiente o que Ele fez? Que você ainda tem medo? O que mais que Deus vai ter que fazer para que você perca o medo dele? Ele já matou o filho dele. Não tem mais nada para fazer. Acabou. Ele chegou no limite. Agora é com a gente. E a gente precisa ser mais de novo, não de uma forma irresponsável e doidinha. Não é do jeito que a galera faz. É prostrado entendendo, consciente, arrependido. O
botando o rosto no pó porque não tem mais para onde descer, entende? Porque a gente se prostra, não é porque é bonitinho e mais espiritual. É porque não tem mais para onde descer. Não tem outro jeito mais para demonstrar até onde eu quero ir, para me humilhar diante desse Deus. Mas isso só vem diante de um reconhecimento de quem Ele é. E não pode ficar pela metade. Tem que ser total. Ah, Melissa, mas nunca a gente vai conseguir alcançar um entendimento total de Deus. Concordo com você. É muito alto. Mas a gente morre tentando. E tentando. A gente mergulha mais fundo um pouco, até o fôlego acabar. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Essa é a nossa meta. É a minha meta de vida. Eu vou conhecer esse Deus aqui que me amou. Eu prometo a você, querido, que se você mergulha na intenção de conhecê-lo, o fato dele ter ojeriza ao pecado não vai te impedir de confessar o teu pecado a ele. Eu garanto a você que quando você realmente se prontiver e se colocar na disposição de conhecê-lo, o fato dele ser justo não vai te impedir de abrir os seus lábios e admitir que você cometeu injustiça com alguém. Porque é seu pai. E a ideia de Deus, de pai, é diferente da nossa. A nossa ideia de pai é construída mediante a figura de um homem que nem sempre conseguiu passar para nós o que a gente devia entender a respeito de paternidade. Tem uns que são agraciados por pais incríveis e tem esse entendimento de paternidade legal, construído legal. Então, quando for se relacionar com Deus, vai ser bacana, vai ser bom, porque vai, na verdade, descobrir um pai potencialmente melhor do que aquele que teve. Mas tem outras pessoas que passaram por uma ideia de pai tão troncho, tão torta, e se é que tiveram, que aí para entender a ideia de Deus, de ser pai da gente, é meio complicado. Mas se você se propuser a mergulhar e deixar que o Espírito Santo revele quem Deus é para você, através da pessoa de Jesus, você vai descobrir o que é ser pai de verdade. E aí, como a gente falou alguns domingos atrás, até para você ser pai vai ser melhor. E para você ser mãe vai ser melhor, porque você vai tentar externar para o teu filho o que você está aprendendo do próprio Deus e a maneira como Ele está te tratando. E aí, à medida que você experimenta dessa paternidade com Deus, você vai ser pai e mãe melhor. A ideia de Deus, quando Ele levou Jesus ali para a cruz do Calvário, para morrer por nós, era conquistar para nós o que Ele entendia do mais alto nível de intimidade que um relacionamento podia propor. Porque Ele era o Pai, e Ele é o Pai. Então, para Deus, o nível de relacionamento mais íntimo que Ele tinha era com Jesus. E aí Ele pega e dá Jesus para nós, para dizer assim, para mim e para você, ó, é esse nível aqui de relacionamento que eu quero ter com você. Por isso que eu estou entregando o meu filho aqui para morrer por você. Para que a gente possa ter a mesma coisa. E eu não seja mais pai de um filho só, mas pai de muitos. E aí, para completar, como se não bastasse ser pai e filho, aí Jesus propõe para nós casamento. Esse é o Deus que ansiosamente quer se relacionar conosco em intimidade.
E esse é o Deus que tolamente nós temos afastado de nós. Quando nós dizemos não para a intimidade com Ele, quando nós dizemos não para o estudo da palavra, quando dizemos não para a oração, quando dizemos não para as disciplinas espirituais, quando dizemos sim para o pecado, nos afastamos deliberadamente desse Deus que escolheu ser pai e esposo. A gente não costuma fazer isso aqui, não, mas eu queria fazer um convite hoje. Mas eu não queria que você respondesse a esse convite de uma maneira irresponsável ou porque alguém que você conhece que está do seu lado vai fazer. Eu queria que você respondesse a esse convite se de fato você está disposto a mudar e fazer diferente a partir de hoje. Sem vergonha, porque eu mesma estou sentindo no meu coração de responder ao meu convite. Porque eu mesma entendo que eu preciso buscar o Senhor mais intensamente. Porque eu mesma tenho entendido que preciso conhecer quem Deus é. E me relacionar de uma maneira verdadeira com Deus. Menos da boca para fora, menos de textos decorados ou de tradição de caminhada cristã, de vida cristã, herdada dos anos de ministério. Então o convite que eu quero fazer é: se você realmente entendeu alguma coisa do que a gente compartilhou hoje aqui, e se você entende que precisa buscar um relacionamento mais verdadeiro com Deus, deixar de conversa, deixar de balela e realmente botar a coisa em prática, fazer diferente, ou pelo menos tentar. Se você entende que o movimento da parte de Deus foi muito maior do que qualquer movimento que você faça em resposta, se você compreende que o fato de um Deus eterno se mover, matar o filho dele para se aproximar de você e fazer o que ele fez para se aproximar de você, é muito maior do que qualquer oração, qualquer tentativa, qualquer jejum, qualquer leitura bíblica que você faça durante todos os anos da sua vida. Se você entende isso e quer tomar uma postura diferente, quer mudar, eu quero te convidar para vir aqui na frente. Não porque aqui tem mais poder do que aí, mas porque a gente, seres humanos, nós somos pessoas que precisamos nos mover para poder a gente mesmo acreditar no que está fazendo. Porque a gente marca dias e lugares, a gente é assim, a gente é movido por calendário. E às vezes a gente precisa marcar assim: não, naquele dia eu fui na frente e me comprometi. Só por isso que eu estou convidando você aqui. É uma forma didática para você mesmo, não é para ninguém aqui. Aqui a gente é muito livre, ninguém está preocupado com o que você é ou você deixa de ser. Então, se você entende isso como eu, vem aqui na frente. Faça a sua oração diante do Senhor. Peça perdão pelo tempo perdido. Por tantas vezes em que você disse que não era tão importante que podia esperar. As inúmeras vezes que eu disse que o Deus da história podia esperar por mim. Pelas inúmeras vezes que eu disse para o Deus da história que eu estava cansada enquanto Ele esperava que eu simplesmente fizesse uma oração. E eu virei para o lado e disse que o meu cansaço era mais importante do que conversar com Ele. Pelas tantas e tantas vezes em que eu